mortos podem mesmo responder às nossas perguntas? Há algum perigo nisso? Fique conosco até o fim, é logo após a vinheta. Há muito o que se dizer sobre isso, mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal e ative o sininho para você não perder nada. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu nome aqui nos comentários e a cidade de onde você está falando, que nós iremos pessoalmente dar o nosso beijo dos bruxos de boas-vindas para você. Necromancia é a prática de adivinhação através dos mortos. Provavelmente essa prática veio do xamanismo, mas isso é muito vago para se dizer porque as primeiras religiões aqui na Terra foram todas elas religiões xamânicas. As práticas xamânicas envolviam culto aos ancestrais. Nesse culto, eles costumavam chamar os seus ancestrais, pedir conselhos e evocar a sua sabedoria. A bruxaria é uma religião de origem xamânica também. E existe também a prática de culto aos ancestrais. Vimos, através da história, muitas passagens em que são evocados ancestrais para pedir sabedoria ou responder coisas sobre a vida das pessoas, coisas que esses ancestrais poderiam saber, não uma adivinhação qualquer de algo que ele não sabia. Também é comum, dentro dos cultos pagãos, que eles pedissem aos seus ancestrais a sua sabedoria, o seu conhecimento, e muitas vezes vemos até mesmo práticas que dizem respeito aos inimigos. Por exemplo, os vikings, nas guerras, bebiam no crânio de um inimigo. Isso, ele estava honrando o seu inimigo e, de certa forma, através disso, estaria assimilando a força e o conhecimento do seu inimigo. Existem muitas religiões, até mesmo nos dias atuais, que incluem práticas de culto aos ancestrais e muitas delas incluem até mesmo necromancia. Algumas religiões tribais chegam ao ponto de comer os seus falecidos. Até mesmo aqui no Brasil, nós já falamos em outro vídeo de uma tribo que tem o costume de, após a decomposição dos seus mortos, moer os seus ossos e fazer uma sopa e se alimentar dessa sopa para assimilar os seus conhecimentos, a sua força e a sua sabedoria. No entanto, as práticas necromânticas foram usadas no judaísmo, na Babilônia, em vários povos. Os gregos e os romanos acreditavam que os mortos poderiam saber poucas coisas, não muitas, apenas algumas referentes às suas próprias vidas e poucas coisas que aprendiam depois de sua passagem. Os egípcios também possuíam práticas similares. Mas com o passar do tempo, essas práticas foram se modificando e elas foram até mesmo abominadas na Bíblia. Quais são os perigos dessa prática? Por que elas são abominadas na Bíblia por algumas religiões? O que pode acontecer se a gente tentar se comunicar com os mortos? Bom, a ideia da necromancia o que é? Você convocar um espírito para você saber alguma coisa do futuro, alguma coisa que você precise muito, então você está pedindo para que um necromante traga aquele espírito para que de repente você possa saber de algo. Agora, veja bem, o espírito, você precisaria ver primeiro como ele morreu. Às vezes, ele pode ter morrido com uma doença grave. Essa doença pode ter lesado o cérebro dele. E não quer dizer que o espírito, quando ele vem a óbito e faz a transição para o outro lado, que ele vai se recuperar e já vai estar pronto, tudo em ordem, não tem mais doença, não tem nada. Agora, é óbvio, um espírito ele pode responder alguma coisa que seja mais simples, alguma coisa que você está precisando saber, que se relacionava com alguma questão de família, por exemplo, enfim, algo desse tipo. Mas, pessoal, nós não aprovamos nenhum tipo de prática desse tipo. Por quê? Porque além de você, de repente, trazer um espírito que você não sabe o estado que ele está, você também pode errar e trazer outra coisa, que é a forma energética desse espírito, que nós chamamos de cascão astral, que acaba virando uma larva. E essa larva, a única coisa que ela faz é sugar a tua energia. Ela pode até fingir que é um morto, e depois que você termina a tua sessão, ele vai te acompanhar e vai começar a sugar a sua energia. É importante lembrar que necromancia não é uma simples prática de evocar um espírito. Não. Para obrigar os espíritos a responderem às suas perguntas, o necromante usa partes do próprio corpo do falecido, que podem ser ossos, pode ser cabelo, alguns casos chegam até a vestir a própria roupa do falecido, desenterrar o morto, para obrigá-lo a vir e responder às suas perguntas. Será que apenas por ter falecido, passado para o outro plano, então ele já tem uma sabedoria total e a capacidade de responder tudo aquilo que queremos? Será que existe alguma pergunta tão importante
para trazer alguém da morte para responder a nossa própria pergunta não seria muita vaidade da nossa parte? No judaísmo, eles preferiam evocar espíritos de pessoas recém-falecidas, pois diziam que assim respondiam com mais clareza às suas perguntas, e isso limitando-se ao prazo de 12 meses, e acreditavam que depois desse período, eles não estavam mais falando com o espírito da pessoa, senão com o espectro fantasmagórico da mesma. Isso merece um parênteses para a gente comentar aqui, porque é uma observação que nós já fizemos aqui mesmo, na IE Caminhos da Tradição, e observamos através de muitos rituais que nós praticamos. Francisco vai falar agora sobre isso para vocês. O outro detalhe muito importante é que, muitas vezes, o espírito ele está passando, como eu já disse anteriormente, por um processo. É um processo de purgação. Ele está com uma carga pesada em virtude das suas atitudes em vida, enfim, seja lá o que for. Mas não importa. Isso daí proporciona ao espírito algum sofrimento. Por quê? Ele está muito ligado ao plano físico. Ele tem fome, ele tem sede. Todas essas sensações ele quer sentir de novo. Ele quer ter a oportunidade. Imagine só. A gente chama esses espíritos de espíritos famintos. São espíritos que querem, de alguma forma, recuperar isso que eles tinham enquanto em vida. Então veja bem, quando você chama um espírito desse, o que é que você acha que vai acontecer? Você vai ganhar um obsessor. É isso. E quantos casos não acontecem assim? E, inclusive, a gente sabe de muitos casos de familiares mesmo, que começam a obsediar a própria família. Por quê? Eles, limitadamente, não tendo conhecimento e estando presos nesses padrões inferiores do ego, eles querem simplesmente viver. E esse viver necessita o quê? Sugar a energia vital da própria família. A primeira coisa que a gente deve ter em mente quando a gente vai chamar um espírito é que é um grande desrespeito. Muitas pessoas chamam seus próprios parentes para pedir desculpas, ou porque está com saudade, ou para saber de alguma coisa importante. Mas isso não pode ser feito. A gente deve deixar o espírito livre para seguir o seu caminho, fazer a sua jornada espiritual e não ficar prendendo ele aqui na Terra. Porque se ele ficar preso aqui na Terra, ele vai acabar ficando no limbo, vai ficar em sofrimento e pode até se transformar num espírito obsessor depois. Porque com o passar do tempo, os espíritos vão perdendo as memórias. Quando a gente está no plano espiritual, as nossas emoções tomam conta. E depois, os espíritos que ficam presos aqui na Terra, eles ficam lutando pela sobrevivência. Eles não têm um corpo físico para processar energia para estar aqui na Terra. E é por isso que eles sugam as pessoas. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a própria memória e vai vivendo das emoções que ele está sentindo. Pode ser as emoções que vieram por conta do seu falecimento, ou pode ser até mesmo coisas que foram depois acontecendo com ele, porque ele está no limbo, está em sofrimento, está no escuro, e pessoas vão pedindo coisas ruins para ele. O Francisco falou de um fato muito interessante, que são os cascões astrais. Os cascões astrais são apenas um corpo energético na forma do falecido, mas eles podem ser habitados por espíritos malignos e até mesmo por demônios. E esses demônios podem se passar pelo morto e enganar muitas pessoas. É comum, quando as pessoas falecem, colocar em seus túmulos cruzes ou outros símbolos religiosos para proteger seus corpos. Essa prática é para evitar que espíritos malignos se apossem do corpo, da energia do falecido que ainda resta naquele corpo, ou até mesmo do seu cascão astral. É comum para os videntes verem pessoas sentadas em seus túmulos no cemitério, ou muitos espíritos ali no cemitério. Enquanto existem restos mortais nos túmulos, ainda há perigo desse corpo ser ligado com alguma entidade maligna. Alguns feiticeiros fazem exatamente isso, para transformar esses espíritos em escravos, servos astrais. Vão até o túmulo, pegam partes desse morto e fazem rituais que os ligam com entidades malignas. Então essa pessoa fica atormentada e vira um escravo de um demônio, por exemplo, e aí a pessoa vai fazer perguntas para ela e ela vai ser obrigada a buscar essas respostas. Ela não sabe, mas no caso ela pode ir atrás, tentar descobrir, andando, procurando informações, vendo, acompanhando as outras pessoas das quais o necromante quer as respostas. Isso vai deixar o espírito atormentado e também vai trazer muitas energias negativas para o necromante e até mesmo para as outras pessoas que estão sendo investigadas pelo espírito. Bom, pessoal, então simplificando a coisa,
Nenhuma pessoa falecida tem superpoderes, tá? A coisa não acontece assim. Muito menos qualquer espírito que esteja nas trevas. Não vai poder trazer luz para você, não vai poder te indicar um bom caminho. Pense sempre nisso. Você jamais iria pedir conselhos a um criminoso, ou um psicopata, ou uma pessoa de índole ruim. Você iria pedir conselhos a quem? Uma pessoa que você confia, né? Então, nunca faça evocação dos mortos. Aliás, tem muitas formas que são os oráculos, para você poder pedir auxílio, para de repente dar uma direção, falar coisas que podem acontecer na sua vida, sem o risco de estar evocando espíritos de pessoas mortas. Por quê? Porque os oráculos, eles se comunicam com o arquétipo que é ligado àquele oráculo, e aí a prática é totalmente segura. Além disso, o que as pessoas esquecem, muitas vezes, é que essa pessoa que faleceu poderia estar obsediada antes de falecer. E depois que faleceu, ela pode ser acompanhada por esses espíritos malignos. Ela também poderia ser um feiticeiro, ou ela mesma um necromante. E ela pode estar acompanhada por diversos tipos de espíritos. E sem contar que quem está evocando os mortos está abrindo um portal. E quando tem uma porta aberta, não entra somente um espírito. Pode passar muitos espíritos, muitos tipos de entidades. E entre essas entidades pode passar também espíritos que se passam pelo próprio falecido. E aquela pessoa que está ali no momento ferida, sensibilizada, ela acaba acreditando que está falando com o falecido. A verdade é que elas pensam assim, mas ele falou alguma coisa que só eu sabia, só eu e o falecido sabia. As entidades podem ler a sua mente, elas podem captar através da sua esfera astral o que você está pensando, ou até mesmo coisas que já aconteceram no passado. Isso é possível até mesmo para nós que estamos vivos, quem dirá para espíritos encarnados. Agora, pessoal, a gente não pode generalizar. Existem, claro, os mentores e os guias espirituais. Esses guias espirituais são espíritos de luz, espíritos que estão prontos a nos aconselhar, espíritos que estão prontos a ajudar outras pessoas. Então, isso é muito diferente. Não é necromancia, não é nenhuma prática perniciosa, porque esses espíritos, tendo iluminação, eles recebem energia prânica, então eles não precisam sugar a sua energia para poder fazer nada aqui no plano físico. Eles já têm a energia que eles precisam, por isso eles podem regenerar as nossas energias. Então isto é completamente diferente. Era importante a gente falar essa ressalva, porque senão a pessoa poderia entender que qualquer tipo de prática mediúnica ou espiritual é errada. Não é bem assim. O que a gente sempre fala é que você precisa entender o processo. E será que você tem capacidade ou vidência para perceber se aquele espírito que está vindo se comunicar com você é um espírito iluminado? Sim, porque existem espíritos zombeteiros, existem espíritos maldosos que se fazem passar até mesmo por guias espirituais. E a pessoa não sabe, ela não vê, não tem evidência, e não tem um bom entendimento da espiritualidade, acha que está certo. E aí aquele espírito vai abusar de diversas formas das pessoas que estão no seu entorno. Há pessoas que mesmo não praticando necromancia propriamente dita, não está pegando nenhuma parte do corpo do falecido, guardam muitas fotografias, roupas, objetos que pertenceram a ele, e esses objetos também possuem ali o seu DNA. Uma pequena porção do seu DNA já é suficiente para que você consiga entrar em contato com esse falecido. Às vezes a pessoa pensa que, por ser um parente muito querido, ou uma pessoa muito querida, que ela irá poder ajudar, conversar, ou ajudar mesmo. Eu vejo pessoas que pedem ajuda para o parente falecido, para o pai, para a mãe, mas a pessoa não pode ajudar. Além disso, é muito importante a gente lembrar que a pessoa falecida tem uma energia muito diferente da nossa, exatamente oposta à nossa. É por isso que a gente arrepia todinho quando eles desaparecem para nós. Não é por medo, é porque aquela energia é contrária à nossa. Aquela é uma energia de morte e a gente tem um instinto de sobrevivência muito forte. Isso é muito ruim. A energia dele consome a nossa. A energia dele suga a nossa. E a gente se sente muito cansado e podemos sim assimilar a sua doença, as suas emoções e até mesmo os seus vícios. E por falar em oráculos, não podemos deixar de citar o oráculo de Delfos, que existia na Grécia Antiga. O oráculo de Delfos era uma forma de adivinhação.
Ele ficava localizado dentro do templo de Apolo, e as pitonisas, pítias ou sacerdotisas ficavam ali no templo consagrado e recebiam pessoas de diversas partes do mundo e faziam previsões. Inclusive, até mesmo os reis daquela época consultavam o oráculo de Delfos para saber sobre política, sobre guerras, sobre as melhores decisões a tomar em seus reinos. Mas elas não estavam de forma alguma praticando nenhum ato de necromancia. Elas estavam se comunicando com os deuses. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa um like aí para os magos, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E se você quiser aprender mais, venha fazer parte da Irmandade dos Magos. Para fazer parte da Irmandade dos Magos, basta clicar aqui embaixo desse vídeo em ser membro do canal. Você deve escolher o nível aprendiz ou superior. E aí você já vai estar dentro. Você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos e também poderá solicitar material em PDF para concluir os seus estudos. Venha você também fazer parte da Irmandade dos Magos e torne-se um mago de verdade. Beijo da bruxa e até a próxima. Tchau, pessoal! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.